Olha, se tem alguém que ficou com muito medo depois da soltura do Anderson Torres foi o Bolsonaro. É engraçado, né? Quando ele estava preso, o que se imaginava era o seguinte: nossa, se o Anderson Torres acabar sendo solto, o Bolsonaro vai ficar muito feliz, né? Um a menos para delatá-lo, tudo mais. Só que o que aconteceu foi o seguinte: a maneira como ele foi solto, e principalmente o fato, quando eu fiz o vídeo ontem ainda não tinha vazado isso, mas o fato de que menos de meia hora depois dele ser solto, vaza uma informação de que a Polícia Federal tem provas de que ele conspirou e estava planejando sequestrar ministro do STF e deixá-lo em local indeterminado e desconhecido, ou seja, não sequestrar e matar um ministro do STF, provavelmente. Isso caiu muito estranho, mas muito estranho, e começou a apavorar o Bolsonaro. Olha, eu falei com várias pessoas ontem e hoje também, e todo mundo falou a mesma coisa. Olha, da maneira como tudo aconteceu, é praticamente impossível que o Anderson Torres não tenha soprado alguma coisa realmente concreta para a Polícia Federal. Tem uma coisa, vai fazer aí 2 dias que foi solto o Anderson Torres, e olha, você escutou alguém alguém da Polícia Federal falar sobre, olha, estamos consternados, estamos revoltados, alguém reclamando, ou alguém, mesmo que indiretamente, falando alguma coisa? Não, ninguém ligado ao governo e nem à Polícia Federal. Você não acha que se o Anderson Torres fosse solto, depois de ele afrontar o STF, depois de passar as senhas erradas, depois de falar que passou a senha errada porque estava com um problema cognitivo, porque estava com muita depressão, depois de tudo aquilo que ele fez, depois da informação de que a Polícia Federal sabe que ele tentou sequestrar ministro do STF, no caso era Alexandre de Moraes, eu sei, você sabe, todo mundo sabe, não divulgaram o nome, mas fica óbvio que era o Alexandre. Você acha que não ia ter gente reclamando? Nem que fosse indiretamente? Teria. Muita gente. Não tem. Ninguém ligado ao governo. Todo mundo tranquilo. Alguma coisa aconteceu. Pois bem, olha só o que aconteceu. A decisão do Alexandre de Moraes foi tornada pública. Eu vou ler a decisão do Alexandre de Moraes e aí eu vou te falar o seguinte. Eu vou comparar o que fala a decisão do Alexandre de Moraes com uma das falas do advogado do Anderson Torres numa entrevista coletiva que ele deu pouco após a soltura dele. E aí, vamos comparar isso com o que está acontecendo, que esse é o medo maior do Bolsonaro, que é ele tenha falado alguma coisa. Eu falei aqui ontem de uma teoria que estavam falando e que agora está cada vez mais forte, que é a teoria de que o Anderson Torres deve ter soprado alguma coisa da operação da Polícia Federal, que foi feita em 22 endereços dos financiadores graúdos do 8 de janeiro. E olha, a decisão do Alexandre de Moraes, um trecho, obviamente, a decisão é longa, parece que confirma isso. Vou te ler um trecho. As razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Gustavo Torres cessaram. Ou seja, as razões para que ele continuasse preso cessaram. Não tem mais razão para a prisão dele. O motivo: pois a necessária compatibilização entre a justiça penal e o direito de liberdade demonstra que a eficácia da prisão preventiva alcançou sua finalidade. Ou seja, você tem o direito penal, que a pessoa tem que ser punida, e você tem aí o direito à liberdade. Peraí, os motivos para a prisão preventiva não existem mais. Aí ele vai dizer por que não existem esses motivos para a prisão preventiva. E ele diz, ó, a eficácia da prisão preventiva alcançou sua finalidade. A prisão preventiva tem uma eficácia, foi eficaz. Para quê? Com a efetiva realização de novas diligências policiais, que se encontravam pendentes em 20 de abril. 20 de abril foi quando o Alexandre de Moraes negou a soltura do Anderson Torres. Ele negou em 20 de abril, depois o plenário do STF referendou. Pediram a soltura dele de novo no dia 3 de maio. Fizeram 2 pedidos, um no dia 3, um no dia 4. O Alexandre de Moraes foi segurando esses pedidos do dia 3 e dia 4, ele não negou e segurou. Aí ele diz, ó, a prisão preventiva foi eficaz, quer dizer, ele estar preso foi eficaz. O motivo dele estar preso cessou, porque a gente fez operação policial, que não tinha sido feita no dia 20 de abril, fizemos agora. Que operação policial foi feita menos de 12 horas antes dele ser solto? Uma operação que foi a primeira operação contra os financiadores graúdos, gente que depositou muita grana para os atos terroristas do dia 8 de janeiro, gente que estava realmente financiando ali aqueles acampamentos e tudo mais. O boato de que a informação... É boato até que uma fonte oficial confirme. Em algumas semanas, provavelmente, alguns dias, saberemos aí se é verdade ou não. Se começar a sair 1, 2, 3, 5 veículos de imprensa diferentes, provavelmente é um fundo de verdade. E quando levantem aí o sigilo da investigação, que deve acontecer em algum momento,
aí saberemos. Mas de que o Anderson Torres tenha soprado alguma coisa para a operação de ontem. Por quê? Porque a operação de ontem, a Polícia Federal se surpreendeu com o que pegou. Pegaram planilhas que tinham tudo sobre o financiamento dos atos. Encontraram muitas armas ilegais, armas que a Polícia Federal que não tinham sido registradas até então na Polícia Federal. Encontraram muito dinheiro em espécie, muito dinheiro mesmo. Então, alguma coisa ali foi graças a alguma coisa que falou Anderson Torres. Então, o advogado dele, da entrevista, falou o seguinte, olha, não, delação premiada ele não vai fazer, mas ele vai contar a verdade. Peraí. E o cara foi solto. E eu não tinha lido isso. O Alexandre de Moraes ainda fala, ó, foi solto porque foram feitas aí diligências policiais, não precisa mais ele estar preso. Ou seja, conseguir alguma prova-chave. E provavelmente conseguir essa prova-chave. A Polícia Federal vai lá às 6 da manhã, bate na porta dos suspeitos, vai lá, invade a casa. Invade não, né? Eles têm que deixar entrar. Tudo mais vai pegando. Aí deve ter pego alguma prova, algum celular, alguma coisa. E até confirmar demorou o fim da tarde. Fim da tarde confirmou, ó, chegou aqui a prova cabal, a prova-chave. Solta aí o rapaz, que aí valeu a pena já ele tá preso. Vai ser preso depois? Vai. Ele vai ser preso quando for julgado ou se ele descumprir as medidas cautelares, que é coisa que Bolsonaro sempre acaba fazendo. Mas olha, até os mais mansinhos passa um tempinho, às vezes demoram uns 3 meses, 4, 5, mas sempre acabam descumprindo medidas cautelares e voltando para a jaula. E o Bolsonaro está apavorado com o que ele viu na entrevista, porque ele fala, não, delação premiada não vai fazer, mas ele vai colaborar e vai falar toda a verdade. Aí fala, peraí. Aí começa a vazar que a Polícia Federal pegou um monte de coisa na casa do Tenente Coronel Cid, que até então não se sabia. Não se sabia porque o Cid está preso, então ele não sabe exatamente o que foi pego da casa dele. O Bolsonaro não estava lá também para saber, então fica naquela. A Polícia Federal conseguiu, na operação da semana passada, 21 celulares. Parece que na operação agora, que foi em 22 endereços, 21 celulares foi na operação contra os ajudantes lá do Bolsonaro, Tenente Coronel Cid, aquele Ailton Barros e outros. Agora, nesta, não foi divulgado, mas parece que conseguiram mais de 50 celulares. Eram 22 endereços, mas era muita gente, eram muitos e muitos alvos. A coisa vai ficar feia. Aí eu falo, gente, calma. Tem gente que fica, não, mas Thiago, tá demorando. Calma. Imagina você pegar 21 celulares, aí você tem que, se não passa a senha, a polícia tem que quebrar a senha do celular. Às vezes demora 1, 2, 3 dias, uma semana. Aí você tem que pegar as conversas, ver se não foi apagado alguma coisa. Aí tem a perícia. A perícia às vezes demora também semanas. Não é um celular, não são 2, são 21. Quantos já não estão na fila de outras pessoas que tiveram aí celulares pegos? Quantos já não estão na fila? Quer dizer, demora. A Polícia Federal tem um efetivo limitado, não são infinitos peritos, infinitos agentes, então calma, que as coisas vão chegando lá. Mas, a partir da prisão do Tenente Coronel Cid, saiu uma matéria no Lauro Jardim, que é a matéria que os aliados do Bolsonaro ficaram assim, epa. A partir da prisão do Tenente Coronel Cid, o Lauro Jardim diz o seguinte, ó, no celular dele tem provas de que o gabinete do Bolsonaro, de que ali se falava abertamente sobre golpe de Estado. E de que ali foram produzidos documentos que estavam organizando o dia 8 de janeiro. Gabinete de Bolsonaro, ele não diz gabinete do Cid, que fica ao lado do Bolsonaro, não, do Bolsonaro. Então, a situação vai piorar cada vez mais. Agora junte-se isso ao fato de que finalmente, e olha, estava demorando. Eu mesmo, a coisa que mais me causava impaciência nisso tudo era o seguinte, pô, cadê esses fazendeiros milionários sendo presos? Aqueles que quando fala o nome e sobrenome do cara sendo preso, todo mundo fica, eita caraca, pelo menos o pessoal da região sabe quem é. Pô, esse é barão mesmo, esse é dos caras fortes. Cadê? Não tava. O STF tava com dificuldade para chegar em quem assinava o cheque. Parece que tem muito dinheiro de fora. É isso aí, para você ver. Ó, eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui desmascarando esses malditos na luta, viu? Falou!